Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, com uma palavra de fé para a vida de todos. E hoje o texto base da nossa palavra, da palavra de Deus, está em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada que propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas ao poder de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo está ministrando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, situada na Grécia, foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Foi a igreja que deu mais dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Porque a igreja de Corinto, por ser na Grécia, era uma igreja extremamente influenciada pelas filosofias. Afinal de contas, eles tiveram os maiores filósofos da história da humanidade, entre eles Sócrates e Platão. Dois exemplos de homens que influenciaram grandemente a vida do povo grego. Sendo assim, os cristãos da igreja eram muito racionais, eles racionalizavam a tudo o que ouviam a respeito da palavra de Deus. Eles não ouviam a palavra de Deus de uma forma espiritual, mas eles ouviam de uma forma racional. E esses cristãos tinham enormes dificuldades para compreenderem até mesmo os ensinos mais simples. Não porque eles eram burros, não. Pois eles tinham a mania sempre de pensar filosoficamente. Então eles filosofavam muito. Ao invés de eles ouvirem a palavra, receberem a palavra, e de bom grado, eles sempre tentavam entender a palavra de uma forma racional. Ou seja, eles não compreendiam as escrituras sagradas de uma forma espiritual. Paulo diz para os irmãos de Corinto que as palavras que saíam da sua boca eram palavras que testemunhavam ao próprio Deus. Ou seja, as palavras não eram dele, Paulo, mas sim de Deus. Não partiu de homens, mas partiu do Senhor. Sendo assim, as palavras não tinham a intenção de envolver os homens para amarrá-los no poder dos homens, né? Como são feitos nas seitas, né? As seitas têm essa característica. O que é uma seita? É quando os líderes ensinam os seus seguidores e eles colocam terrorismo muitas vezes nos seus seguidores. Ou seja, se vocês não fizerem do jeito que eu estou falando, vai vir maldição sobre vocês. Se vocês não fizerem como eu estou falando, vocês não receberão as bênçãos de Deus para as suas vidas. Então, a igreja de Corinto, ela sofria muito por conta dessa mania que eles tinham, dos gregos tinham, de racionalizar demais. E Paulo já deixa bem claro: olha, eu não vim aqui para criar uma seita, eu vim aqui para ensinar a palavra de Deus para vocês, através do Espírito Santo. E sendo assim, as palavras não tinham a intenção de criar uma igreja engessada, né? Mas que a igreja absorvesse a palavra de Deus e o poder de Deus que havia na palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele estava na igreja, participava da igreja, ele estava no meio da igreja, mas os gregos, os cristãos de Corinto, eles ainda tinham dificuldades de receber o Espírito Santo de bom grado.
Então, muitas vezes o que acontecia? Eles ficavam presos espiritualmente, eles ficavam presos numa vida espiritual muito voltada para a racionalidade. E era uma igreja também marcada por algumas situações terríveis, como por exemplo, adultério. Era uma igreja marcada também com graves situações relacionadas a pecados, né? Era uma igreja que pecava muito, tinham homens casados com duas mulheres, tinham casos de homossexualismo. Então era uma igreja que Paulo teve grande dificuldade de ensinar acerca do Espírito Santo. Tanto é que se nós pegarmos os 7 primeiros capítulos de primeira carta aos Coríntios, nós vamos observar Paulo exortando, exortando e exortando e ensinando o povo de Corinto. E Paulo ainda diz que a palavra que ele tinha para entregar para a igreja eram as palavras que Deus havia entregue a ele através do Espírito Santo e que o foco principal e o tema principal era o Senhor Jesus Cristo, o que foi crucificado, disse Paulo. Paulo enfatizou sua fraqueza como homem, vivendo diante de Deus em temor e em grande tremor. Pois Paulo, com essas palavras estava afirmando pelo Espírito Santo da necessidade de sempre falar por Deus, inspirado por Deus e em nome de Deus. Por quê? Porque Paulo sabia que as palavras inspiradas pela alma do homem não tinham nenhum valor, não tinham poder, com o risco de tirar os homens do caminho de Deus, desviá-los para o limitado conhecimento humano, comparado com as coisas, as revelações que o Senhor Deus tinha a entregar para os que crescem na palavra dele. Paulo declarou que jamais usaria do poder de persuasão de sabedoria humana, mas suas palavras eram acompanhadas da manifestação do Espírito de Deus e do poder de Deus, para que os irmãos de Corinto não depositassem sua fé e confiança nele, Paulo, mas sim em Deus, pelo poder que se manifestava na vida dele, Paulo, para a edificação da igreja e de cada um dos irmãos. Paulo enfatizou acerca da sabedoria dos homens e da sabedoria de Deus. E Paulo dá um exemplo, são duas sabedorias, a do homem e a de Deus, a terrena e a sabedoria do alto. E Paulo dá um exemplo do erro do homem se apegar na sabedoria terrena. Ele lembrou dos príncipes desse mundo que pelo poder se matavam. E Paulo diz que a sabedoria de Deus está oculta em mistérios, pois aprove a Deus ocultar a sua sabedoria para a nós, cristãos, revelar, conforme o seu propósito, o que para nós é um motivo de glória, disse Paulo. Segundo Paulo, ele disse, pois a sabedoria de Deus estava guardada para nós antes dos séculos, ou seja, antes do homem vir à terra, a sabedoria de Deus já estava reservada para aqueles que crescem no Deus Todo-Poderoso, no verdadeiro Deus. Paulo descrevendo essa tão grande, gigantesca bênção de Deus para os que crescem nele, no Senhor Jesus Cristo, disse que para os homens poderosos desse mundo, ele se referiu novamente aos príncipes. Esses não poderiam, não possuíam e não tinham parte nessas bênçãos gigantescas, devido à distância dos seus corações para com Deus. Paulo ainda diz que se os poderosos, os homens influentes, ricos, tivessem a sabedoria de Deus e não filosofassem tanto, e não racionalizassem tanto, jamais teriam sacrificado o Senhor da glória, Senhor Jesus Cristo. Observamos a preocupação de Paulo em mostrar quão diferente é a sabedoria da terra e a sabedoria do alto. A sabedoria de Deus se faz mais do que necessária na vida do cristão, pois através dela o cristão faz as melhores escolhas para a sua vida. Ele busca em Deus saber que o caminho tomar em cada situação que ele esteja vivendo. No versículo 9,
Olha o que Paulo diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo nos traz uma revelação que nos mostra quão privilegiado é o cristão que espera em Deus, pois coisas inimagináveis, impensáveis, nunca ouvidas, nunca vistas e jamais desejadas pelos homens, estavam guardadas por Deus para entregar a todos que o amam. Paulo estava se referindo tanto às coisas do momento em que vivemos aqui na terra, hoje, no hoje, e também após a vida aqui na terra. Pois uma nova terra será criada por Deus. Essa terra que estamos hoje será totalmente destruída pelo fogo, e Jesus reinará por 1000 anos na nova terra que o Senhor criará. Essas grandiosidades, essas coisas grandes que estão preparadas para aqueles que amam a Deus. Paulo diz que estas palavras, essas promessas foram reveladas a ele através do Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo não está preso, ele é livre, ele pode atuar aonde bem entender, pode atuar através dos homens que ele escolher, pois ele tem todo o conhecimento, um conhecimento infinito. Paulo diz que o espírito do homem sabe tudo a respeito do homem, mas nenhum homem sabe a respeito das coisas de Deus, senão somente o Espírito Santo de Deus. Paulo diz aos cristãos de Corinto que Deus não deu aos que creem nele o espírito do mundo. Deus não deu o espírito do mundo para os que creem nele, mas o Espírito que provém de Deus, para assim podermos receber gratuitamente de Deus tudo o que Ele deseja que venhamos a ter conhecimento. Essas palavras mostram que há uma grande diferença entre os filhos de Deus, os que creem no Senhor Jesus Cristo e aqueles que não creem, ou que não vivem de forma a mostrar que verdadeiramente amam a Deus. Os filhos de Deus, os cristãos que são cheios do Espírito Santo, compreendem muitas coisas da parte de Deus, que para os homens não espirituais, essas coisas parecem loucura, dada a racionalidade, o raciocínio lógico, humano, apartado da voz do Espírito Santo que nos ensina e nos lembra todas as coisas e revela todas as coisas. O espírito do mundo que está no homem natural não compreende as coisas de Deus, somente compreende as coisas da terra. Já o homem espiritual, cheio do Espírito Santo, ele compara as coisas espirituais com as coisas espirituais, ou seja, esse homem não se deixa influenciar pelo seu próprio conhecimento humano, mas ele sabe que depende do Espírito Santo de Deus para não se enganar, levado pelas emoções, pelos achismos, pelas adivinhações, ou seja, o homem espiritual, cheio do Espírito Santo, sabe que não depende de palavras e sabedorias humanas, mas depende das palavras que o Espírito Santo ensina e revela para ele, homem. Paulo diz que toda a palavra de Deus só pode ser discernida espiritualmente, e o homem espiritual discerne bem tudo. Notem bem, Paulo disse, o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, cada homem, cada mulher tem sua particularidade no seu relacionamento com Deus. Depende dele, homem, dela, mulher, buscarem a intimidade com a voz do Espírito Santo de Deus. E Paulo encerra falando que todo cristão cheio do Espírito Santo tem a mente de Cristo. Deve pensar, analisar, refletir, julgar, compreender, tudo espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, fica muito claro nessa palavra, essa palavra que Paulo traz à igreja de Corinto, que não adianta nós pensarmos como o homem pensa, pensarmos como o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo. O homem, quando ele não tem o Espírito Santo, ele muitas vezes ele pode até ter
alguma inspiração vinda do Espírito de Deus. Porque Deus ama a todos por igual, Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que se declara cristão, aquele que diz que ama o Senhor Jesus, ele tem que buscar mais do que depressa o discernimento espiritual. Tem que buscar revelação de Deus espiritualmente. E não eu acho que Deus falou, eu senti que Deus falou, não. O homem, quando é cheio do Espírito Santo, ele não sente, ele tem certeza. Por quê? Porque ele e o Espírito Santo têm uma comunhão, uma aliança. Essa aliança não é quebrada. E quando o Espírito Santo fala com esse homem, fala com essa mulher, há um calor no coração, no peito. Esse homem, essa mulher sente um fogo, o fogo que vem, o fogo do Espírito Santo, e ele sente que a palavra que ele ouviu, que ele sentiu, é de Deus. Não foi uma sensação humana qualquer, não, mas foi sim um toque do Espírito Santo falando acerca de alguma situação que ele esteja vivendo no momento. É uma revelação que Deus está trazendo para esse homem e para essa mulher. Por isso, meu querido e minha querida, entenda, é importantíssimo, mais do que importantíssimo, você ter discernimento espiritual. E para ter o discernimento espiritual, só há uma forma, só há uma maneira. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente Ele. Como Paulo disse, aquele que foi crucificado. Muitos dizem que são espirituais. Mas o que é ser espiritual? Ser espiritual é compreender as coisas que o Espírito Santo nos revela e nos ensina. Muitos são espiritualistas, ou seja, eles acreditam em Deus, acreditam que existe o bem e o mal, acreditam que há uma ação do bem e do mal no mundo. Esses são espiritualistas. Mas eles não creem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Eles não creem que há uma única vida aqui na Terra, que não há 2, 3, 4 vidas na Terra para uma alma, para um espírito. Ele crê que há outras vidas, ele crê que o homem vai passar por outras vidas, ou de repente ele nem crê em outras vidas, mas ele não dá crédito à mensagem total do Senhor Jesus, na totalidade. Ele coloca dúvidas em muitas revelações que o Senhor trouxe através do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Então esse homem ele não é espiritual, ele é espiritualista. Ele acredita que há espírito, o mundo espiritual, então ele é espiritualista. Mas o espiritual é diferente. O espiritual, ele é cheio do Espírito Santo, ele crê na revelação do Senhor de Gênesis e Apocalipse, ele não duvida de nada, ele não tem dúvida alguma que a palavra do Senhor, ela é literalmente verdadeira. De Gênesis e Apocalipse não há dúvidas. Esse homem é cheio do Espírito Santo, então ele tem discernimento espiritual. E aqueles que ainda não são cheios do Espírito Santo, o que devem fazer? Primeiramente, recebam ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. E depois, peçam ao Espírito Santo, encha-me Espírito Santo, toma a minha vida, fala comigo, quero te ouvir, quero ouvir a sua voz, quero ser guiado pelo teu Espírito. Não quero mais ser guiado por filosofias humanas, por pensamentos humanos. Não quero ser mais guiado pelas minhas emoções, mas quero ser guiado e quero conhecer todas as coisas que assim o Senhor quiser, através do teu Espírito Santo. Então, meus amados, fica muito claro nessa palavra que é impossível o homem, quando ele não é cheio do Espírito Santo, ele discernir as coisas espirituais. Ele pode ter, por conta da sua experiência de vida, ele pode entender alguma coisa, mas não entende como o homem espiritual. O homem espiritual, como Paulo falou, ele tem revelação e ele bem entende tudo.
Essa mensagem é para todos aqueles que ainda não decidiram a respeito do Senhor Jesus Cristo e também para aqueles que já estão nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Tanto para os que estão nos caminhos como os que não estão. Essa palavra é importantíssima, porque ela traz uma grande revelação. A revelação de que Deus quer falar com todo homem e toda mulher. Mas para que isso aconteça, é necessário que esse homem, que essa mulher sejam cheios do Espírito Santo. Meus amados, nós estamos no YouTube e eu peço a todos para que curtam aí a mensagem para nos ajudar, para fortalecer o canal, ativem o sininho e se inscrevam também no canal, para que vocês possam ser notificados das mensagens quando elas forem divulgadas. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção e um forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus.